Fala, rapaziada, bom dia. Segunda-feira, 17 de janeiro. Mais uma semana aí. Boa semana pra todo mundo. Essa semana seja excelente pra vocês. E hoje eu vou falar aí da Tiguan versão de entrada, no caso a 250 TSI, né? É um carro de incríveis 130 mil reais, certo? E nessa configuração ela tem 5 lugares só. Não tem os 7 lugares, né? Que é uma coisa que se destaca aí do modelo, tá? Esse 250 TSI é o mesmo motor do Polo e Virtus GTS que eu falei ontem, né? Um motor 1.4 turbo. Esse carro, na minha opinião, é um carro que não tem a manutenção barata, tá? É um carro com uma manutenção relativamente cara. Claro que você comprando 0 km tem aquela facilidade às vezes nas revisões, dependendo da negociação você consegue uma revisão grátis, alguma coisa do tipo. Mas em princípio é um carro de manutenção cara, se você for pensar em ficar com o carro há bastante tempo, como eu faria, tá? Então são 130 mil reais num carro que é relativamente pesado e a manutenção não é barata, né? Tem um motor 1.4 turbo de injeção direta, aquele velho conhecido, tá? E se você for pensar num público-alvo, bate mais ou menos aí com que seria o público-alvo do Virtus GTS que eu falei ontem. É uma família pequena, às vezes um casal com 2 filhos, alguma coisa assim. Pessoal que gosta de SUV, né? Não optaria por um hatch, não optaria por um sedã, às vezes pelo espaço mesmo, tá? Mas se você for considerar o valor, eu acho que tem outras opções, né? Na minha opinião são melhores. Eu reuni alguns carros aqui da mesma categoria, pensando nas pessoas que querem essa categoria de carro, por causa desses motivos todos que eu falei. Reuni também alguns sedãs, né, que eu acho que atende bem, porque tem um porta-malas legal. E eu acho que em termos de dinâmica, de dirigibilidade, o sedã ele é melhor do que um SUV, tá? O SUV tem a vantagem de ser alto, né, dependendo do modelo, porque nem sempre isso é uma realidade, tá? Então eu reuni alguns sedãs, reuni alguns carros assim, tipo, para diversão mesmo, se não fosse o seu único carro, e reuni umas lasanhas assim que, tipo, universo milionário paralelo, você conseguiria comprar com 130 mil se não fosse o único carro, se você tivesse esse orçamento para comprar um terceiro carro, sei lá, alguma coisa do tipo, tá? E aí eu fiz uma pesquisa na internet. O que você consegue comprar com o valor de uma Tiguan dessa, beleza? Escolhas racionais, não irracionais, para maluco, para quem não quer se arriscar, certo? Bom, então para começar, eu vou falar dos carros aí de mesma categoria, certo? SUVzinho, tal, mais ou menos do mesmo tamanho, beleza? O que a gente teria de opção aí nessa categoria por 130 mil? E aí eu estou considerando sempre da mesma forma que eu fiz outros vídeos, né? Às vezes tem a opção 0 km e às vezes tem a opção usado pouco rodado, beleza? Dentro da categoria você tem como opção a BMW X1, que tem um motor 2.0 turbo, é um motor também que já é conhecido, aquela coisa toda. Não tem o melhor de um BMW, né, tradicionalmente falando, que seria uma tração traseira, se eu não me engano esse carro é tração dianteira, tá? Mas eu acho que seria um concorrente forte aí para uma Tiguan. Acho a mecânica bem mais interessante, né? E o carro em si é mais interessante também porque, principalmente quem liga a questão de acabamento, né? Outro carro que você pode comprar nesse valor é a Equinox, tá? Você consegue uma Equinox até do modelo Midnight nesse valor, se você der uma procurada aí no mercado de seminovos,
Eu acho aí que Equinox mais carro, né? Apesar das vendas dela serem bem mais baixas do que a Tiguan, eu gosto mais dela, gosto mais da mecânica, tudo isso. Em questão de dinâmica também é melhor, porque nesse valor você consegue até uma com tração total, né? Nas 4 rodas, certo? All-wheel drive, né? Nessa categoria também, e aí eu acho que seria uma boa escolha, você consegue pegar pouco rodado um Toyota RAV4, tá? O Toyota RAV4, ele é um carro, um dos carros mais vendidos do mundo. Ele é um carro que tem umas boas notas de segurança, etc. É um carro que é muito bem falado pelos proprietários, né? Eu andei dando uma olhada assim. Até os modelos anteriores dizem que é um carro bem robusto, tá? E eu acho que seria uma opção forte frente à Tiguan. Na verdade, eu não hesitaria em pegar Toyota RAV4, dado esse histórico aí, se fosse comparar com a Tiguan, certo? E para finalizar, a categoria de SUVs que eu acho interessantes para substituir a Tiguan nesse valor, e aí eu acho que a minha opção seria essa, simplesmente pelo combustível, é o Jeep Compass a diesel, tá? O Jeep Compass, ele é um carro bem vendido, tá? A versão a diesel um pouquinho menos, se eu não me engano é um pouquinho menos vendida, mas é um carro excelente. O motor a diesel é um bom motor, geralmente é mais durável, né? É um carro econômico, o combustível é um pouco mais barato, tá? O Compass por dentro é um carro bem bonito, o acabamento, tudo eu acho bem legal, mas tem alguns relatos de probleminha aí, tá? Então, como é um carro que já está um tempinho no mercado, pode ser que já tenham corrigido alguns desses problemas, mas tem que ficar de olho, principalmente considerando um seminovo. Eu acho que seria, dentro de todas as opções que eu dei da categoria, seria a minha escolha, né? O Jeep Compass, eu ficaria na dúvida entre ele e o RAV4, mas eu acho que ele ganharia justamente por conta do combustível, né? Por ser a diesel, tem tração, tem um motor interessante, certo? Bom, agora, dentro ainda dos SUVs aí, mas pensando numa categoria de SUV maior, certo? Também tem algumas opções interessantes, tá? Você consegue, por esse valor de 130 mil, você consegue comprar, por exemplo, um Jeep Grand Cherokee a diesel, tá? Quando fala de um carro a diesel, eu considero até 50 mil pouco rodado, tá? Quando você for comprar um carro desse, tem que tomar cuidado com a manutenção, né? Então, ver peça de desgaste, andar no carro, ver a procedência, tudo isso, porque se for um carro bem conservado, pode ser que você esteja fazendo um bom negócio. Agora, se não for um carro bem conservado, aí, meu irmão, você pode se enfiar numa roubada muito grande, tá? Tem opções que são mais seguras também. Eu tô te dando essa opção aí porque você consegue andar num carraço de luxo, né? Com esse valor, ao invés de montar num Tiguan, tá? Mas essa é só a minha opinião. Você também tem opção, e aí eu acho que é uma excelente opção, principalmente porque, mesmo que esse modelo do Tiguan não tenha 7 lugares, você consegue a opção de 7 lugares, que é a Pajero Dakar, tá? Que é aquela Pajero grandona, você consegue, e você consegue também um excelente carro, que é a Pajero Full, né? Então é um carro também excelente, é um carro muito confiável, que você pode assumir aí sem medo, claro, dependendo da procedência, de quantos quilômetros rodados, essa coisa toda, certo? Ainda nessa categoria de SUVs maiores, você consegue montar numa SW4, cara, né? A diesel, um pouquinho mais rodada e tudo, mas é um carro de confiança, principalmente se você pegar ele com câmbio mecânico, né? Provavelmente vai ser só alegria. Sempre toma cuidado com a questão de peças de manutenção, né? Porque pastilha de freio, embreagem, essa coisa toda, né? E problemas crônicos, dá uma pesquisada sobre o carro aí, para você também não ter uma surpresa desagradável, tá? Outro carro interessante que você consegue pegar com esse valor, e aí você consegue pegar bem completa, bem lindona, e consegue pegar também com 7 lugares, tá? Que é a Chevrolet Trailblazer, que é uma opção muito interessante
que é o SUV da S10, tá? Mecânica confiável aí, prefira, no caso de um SUV grande, um carro a diesel, tá? Que é mais durável, né? E se você for botar na ponta do lápis lá, às vezes você tem que fazer uma manutenção antes, num carro a GNV e tudo. Então acho que vale mais a pena você ter um diesel aí, até pela durabilidade, né? Pelo combustível, essa coisa toda, beleza? Cara, e se você é boludo mesmo, pirocudo, corajoso, tem 3 opções aqui, meu irmão, que você pode ser muito feliz ou você pode sair arruinado, certo? Que são carros fantásticos, mas podem acabar com a tua vida, entendeu? Se não tiver procedência. Então você pode, por esse valor, montar num Audi Q5, né? Que é uma limusine em formato de SUV, um carro fantástico. Dá para tirar uma onda bonita, mas pode te levar à falência. Então, tenha noção do tamanho da sua trolha, certo? Se você optar por isso. Mas é um carro fantástico que você pode montar aí por esse valor. Outra opção também que você tem que ter certeza do que você está fazendo, e aí tem que ser corajoso também, porque você pode se arriscar e se estrepar, é o Volvo XC60 R-Design. É um carro muito legal, né? Um comportamento dinâmico muito interessante. Eu particularmente acho a marca excelente, tá? Mas é aquele negócio, se der uma manutenção aí, pode ser um negócio caro, pode ser um problema enorme, né? E geralmente as pessoas correm de problema. Mas, dependendo da procedência, aquela coisa toda, ver os problemas crônicos, né? Você pode ser muito feliz num carrinho desse. Outro carro que você consegue nesse valor também, que é um carro muito legal, tá? Excelente, mas aí eu acho que eu iria nessas opções anteriores que eu falei aí. Mas também é um carro bem bacana, é o Hyundai Santa Fé, tá? Desse último modelo, com motor V6, se eu não me engano é o mesmo motor do Azera, né? 3.3. Carrinho muito bom, fala-se muito bem, mas também pode trazer um problema grande. Dependendo do ano que você conseguir, você ainda consegue ele na garantia. Então, acho que seria uma opção aí, dependendo do modelo, do exemplar que você achar. Porque às vezes a gente está procurando um determinado carro e a gente está vendo seus concorrentes e tal, principalmente se tratando de carro usado. Quando você chega lá para ver o carro, ele não é aquela coisa toda, mas aí você vê um outro carro que de repente você não considerava, mas por ter aquele exemplar assim, muito bem cuidado e tudo, você começa a considerar, né? Então é tudo uma questão de oportunidade, certo? Então, outras opções que eu posso dar aqui para vocês, e aí eu vou dar 5 opções aqui com a mesma lógica, tá? Que são picapes, né? Turbo diesel, certo? Tração, cabine dupla, então tem espaço para levar gente, tem espaço para levar carga, tá? E com esse valor você consegue pegar. Aí 5 opções de picape, né? Você tem a S10, você tem a Amarok, você tem a Ranger, você tem a Frontier, você tem a Hilux, né? Então assim, qualquer uma dessas picapes eu teria, tá? E aí aquela história, tudo dependeria ali do valor que eu achasse uma seminova, os equipamentos, aquela coisa toda, né? Tudo dependeria dos exemplares que eu ia conseguir desses carros, mas qualquer uma delas eu acho que seria muito feliz no lugar de uma Tiguan 1.4 a gasolina, né? O Flex, tá? Um carro a diesel mais confiável, um carro que você vai ficar mais tempo com ele tranquilo, carro que vai dar menos manutenção. Então, pensando aí nessas 5 opções, né? Pensando em outra categoria. Pensando agora em outra categoria que também atenderia aí o que eu acredito ser esse público-alvo da Tiguan de entrada, né? A gente pode falar de alguns sedãs também, né? Que é uma categoria aí que, pelo visto, provavelmente vai acabar morrendo em algum momento, né? Mas ainda está se prolongando a vida aí, save the sedans. Você tem como opção, nessa faixa de preço, você consegue pegar um Passat, por exemplo, você consegue pegar um Jetta, você consegue pegar um Corolla do topo de linha, tá? Eu tô falando de seminovos também. Você consegue pegar, por exemplo, um BMW 320,
ou um BMW até 328, tá? Que eu vi também como opção nesse valor. Então eu acho que dependendo do público, do consumidor que compraria uma Tiguan dessa de entrada, você pode pegar um sedã, entendeu? Que eu acho que atenderia da mesma forma. E aí você tem essas 5 opções aí, né? Que são bons carros, né? Eu optaria por esses sedãs, até pelo comportamento dinâmico da categoria, no lugar da Tiguan, assim, sem pestanejar. Se você não é muito desse público-alvo aí de uma família pequena, que precisa de espaço para carregar coisa, precisa aí de 5 lugares ou 4 lugares, né? Uma outra opção também que você deveria considerar é um troller, tá? Um troller T4, né? Porque o novo aí tá bem mais caro do que isso, mas um troller T4 pouco rodado você consegue pegar, né? Pode pesquisar aí, o troller é um tanque de guerra, né? Um carro excelente, robusto e diesel, então, pô, para mim uma vantagem assim enorme, mas você não pode querer carregar muita gente ou muita coisa, porque realmente o espaço interno dele é o que peca, né? E é um Jeep, certo? Diesel, robusto, trilheiro. Não espere que você vai ficar super confortávelzão nele, mas dependendo do teu perfil, isso não é um problema. Acabamento, então, amigo, parece que você está dirigindo um carro da década de 80, tipo, sei lá, um Gurgel Carajás. É horrível por dentro, mas depende de cada um, depende do perfil de cada um, certo? E agora, rapaziada, agora vem a lasanhagem, entendeu? Se tu tem 130 prata, porra, tá bem de vida. Vou pegar agora aqui, vou pegar um outro carro aqui pra brincar, pra, porra, esculachar o caralho. Você tem algumas opções muito legais. Uma delas atende lá o pai de família, tem espaço pra carregar coisa, mas, meu irmão, tu tem que ser peitudo mesmo pra encarar. Que é o BMW 760, que, meu irmão, carro de mafioso, motor V12, e se quebrar uma peça tu tá fudido. Porra, mas deve ser maneiro pra caralho tu ter uma merda dessa, entendeu? Então, seguindo a linha de raciocínio ainda, do tipo, carro foda, mas se quebrar, tu se fudeu, certo? Você pode, aí é uma escolha um pouco mais sensata, por exemplo, pegar um Camaro SS, dá pra brincar, V8, porra, deve ser irado também, certo? Nessa faixa de preço você também consegue pegar uma Mercedes C63, que assim, é um carro que eu gostaria muito de ter na garagem. Tudo der certo, um dia eu vou ter uma lasanha dessa, tá? É um carro muito maneiro. Você consegue pegar também nesse valor, certo? E se a tua parada é um carro, que é um carro extra, certo? Que é um carro ali de fim de semana, aquele carro que tu, porra, pra tirar uma onda, alguma coisa assim. Também você não tiver problema aí se o carro der um defeito, alguma coisa, de seminovo você consegue pegar, por exemplo, um Audi A3 conversível com motor 1.8 turbo, porra, carro maneiríssimo, né? Mas depende muito do que você está procurando. Eu estou colocando essas lasanhas só para efeito de comparação. E para finalizar, você também consegue montar no Mercedes SLK conversível, maneiríssimo, dá para tirar uma onda aí, né? Se você tiver cacife para tirar essa onda, certo, rapaziada? Então, olha, escolha de tudo quanto é tipo que você imagina para não montar numa Tiguan de entrada aí 250 TSI, beleza? Gostou, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta, me xinga aí nos comentários, tamo junto. Abraço.